para discutir um pouco mais a soja brasileira e os impactos que esse assunto está tendo no mundo. Para falar mais sobre isso, a Thaís trouxe a informação no último bloco aqui de que a China diz que a soja do Brasil pode substituir a americana. Nós estamos em contato com o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, que vai nos trazer algumas considerações a respeito desse assunto. Temos bala na agulha para brigar com os americanos nesse assunto? Queria saber a sua expectativa para essa guerra comercial e o Brasil tirando proveito disso, hein, professor? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia, Claudio Alberto. Pedro, bala na agulha não temos não, mas soja no campo nós temos bastante, viu? De fato, o que aconteceu no primeiro mandato do presidente Trump, quando houve a grande crise com a China se transformou num comprador impressionante para nós aqui na soja. Não só na soja, milho, carne, algodão e outros produtos ligados à agricultura também. Houve uma expansão impressionante. Vou dar um número para vocês. No ano 2000, a China era 2,7% do mercado agro brasileiro. 2,7%. No ano passado, foi 30%. Então, um crescimento impressionante e boa parte se deveu exatamente à crise entre Estados Unidos e China no primeiro mandato do presidente Trump. Hoje, Pedro, há uma chance realmente de a gente aumentar as exportações para a China. Mas é um crescimento menor. Haverá um crescimento mais menor do que foi no passado. No passado o salto foi impressionante. Agora temos chance de crescer um pouco mais na soja, um pouco mais também no milho e em carnes. Mas não na mesma velocidade e expansão que houve no primeiro período do presidente Trump. Ministro, bom dia. Mais uma vez aqui, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, uma situação como essa, de aumento, né, ainda maior das exportações de soja, particularmente para a China, não torna o Brasil excessivamente dependente desse cliente? Quer dizer, a China é conhecida eles são muito duros na negociação, né? Eles botam ali os preços na bacia das almas, né? Isso realmente pode ser vantajoso para o Brasil? Eu me refiro ao médio e longo prazo, e além do mais, eventualmente superada essa confusão aí de tarifas, o Brasil não tende a perder esse mercado que pode conquistar como decorrência da crise? Olha, Claudio Alberto, a preocupação realmente é procedente. Vamos imaginar os dois lados. O Brasil dependeria mais da China e a China mais do Brasil. Então haveria uma co-representação de dependência, tá certo? Eu acho que a solução para isso, Claudio Alberto, e tenho advogado isso há muito tempo, é que se formalize um acordo comercial com a China. Os acordos comerciais, que hoje representam quase 40% do comércio agrícola mundial, basicamente por causa da perda de protagonismo da própria OMC, os acordos comerciais são garantias para o produtor e para o comprador de que haverá um mercado funcionando adequadamente. Então, eu defendo muito essa tese. Deve ter um acordo comercial que nos garanta perante a China para que não aconteça no futuro algum problema, que ela encontre outros, desapareça a quesilha para os Estados Unidos e ela volte para os Estados Unidos e nós percamos o mercado. Eu me lembro muito, Claudio Pedro, você é muito jovem ainda, mas eu me lembro muito no final dos anos 40, 50, quando o Brasil era o grande exportador mundial de café e os preços foram subindo e outros países passaram a produzir café. De repente, no começo dos anos 50, o que aconteceu? O preço do café no mundo ficou mais baixo do que o custo de produção do café aqui no Brasil. Naquele tempo, o produtor rural não exportava café. Quem exportava era o IBC, era o órgão do governo, Instituto Brasileiro do Café. E o IBC é que comprava do produtor e vendia lá fora. O prejuízo seria muito grande. O que o IBC fez? Uma coisa maluca. Queimou milhares de sacos de café e jogou no mar milhares de sacos de café. Na hora que os estoques caíram, os preços voltaram a subir. Era uma coisa importante, o café era importante, mas era muito pequeno perto do que é hoje a soja brasileira. Hoje produzimos 150 milhões de toneladas de soja. Imagina se essa coisa tiver que jogar a soja no mar, vai entupir o Atlântico. Então, é preciso que haja um acordo comercial que defina permanentemente esse mercado, de tal forma que a dependência seja recíproca, mas seja consolidada num acordo comercial.
Ai, professor, já ouviu só dizer que o Brasil já queimou café uma vez na sua história lá atrás? Dá até um aperto no coração, né? Pelo preço que está o café Imagine, hoje, não é? Vale ouro. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o imagine seguinte: isso. se de fato a China começar a comprar mais soja do Brasil por causa dessa questão das tarifas, a gente sabe que não vai ficar nesse patamar que está hoje, né, professor? Tem negociação acontecendo, enfim. É inviável, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, que haja uma interrupção do comércio entre os dois países. Mas também acho que a gente já percebeu que a coisa não vai voltar exatamente para o patamar em que estava, o que é uma oportunidade para o Brasil. A gente vai ter que produzir mais. Ainda tem espaço no Brasil, tem tecnologia. A gente consegue, por exemplo, se responsabilizar por um mercado de mais de 1 bilhão de habitantes como o mercado chinês? Olha, Thaís, é uma pergunta importante que você coloca. Eu vou dar uma resposta olhando para trás, né? A soja no Brasil, para você ter uma ideia, eu tenho 60 anos de formado em agronomia. Quando eu me formei em 65, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja. 400 mil, produzindo 1.200 quilos por hectare. Hoje temos 45 milhões de hectares, produzindo 4 mil quilos por hectare. Essa revolução tecnológica que o Brasil fez se deveu a 3 fatores principais. Realmente, a primeira coisa é a tecnologia. A agricultura, a soja é um produto temperado. Nós tropicalizamos a soja, na Embrapa particularmente. Um sucesso espetacular. Segundo, empreendedorismo brasileiro, políticas públicas. A soja era só no sul do país. Hoje está lá no Amapá, está em Roraima, está no Brasil inteirinho a soja. Então, há espaço para isso. Há um dado hoje do Ministério da Agricultura muito comentado, que nós temos 40 milhões de hectares no Brasil de pastagem degradada. 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Para você ter uma ideia, todos os grãos plantados no Brasil hoje ocupam 60 milhões de hectares. Desses 40 milhões de hectares de pastagem degradada, pelo menos metade, 20%, serve para a agricultura. Soja, milho, arroz, trigo, qualquer outra atividade agrícola de grãos, né? Então, nós podemos aumentar a nossa produção de maneira significativa ainda. Mas não é trivial. O primeiro ponto, tecnologia, gente, e terceiro, políticas públicas. Então tem que ter uma política pública que realmente permita esse tipo de crescimento com recuperação da parte degradada, que custa dinheiro, tem que investir nesse processo todo. O Ministério da Agricultura está preocupado com esse tema e, inclusive, espera levar a COP esse tema como uma possibilidade muito grande no Brasil. Então, tua pergunta, espaço para crescer? Temos sim. Tecnologia? Temos sim. Gente, temos sim. Mas falta, Thaís, logística e infraestrutura. Nós fomos centro-oeste nos anos 80, século passado, com competência técnica, investimento, mas o trem não foi, o armazém não foi, a estrada não foi, o porto não foi. Então, falta muito investir em infraestrutura para a gente possa garantir esse tipo de coisa. E falta acordo comercial que consolide a condição de crescimento e não represente uma perda no futuro. É aquela história de que da porteira para dentro da fazenda o Brasil é bem competitivo, né? Mas na hora que sai ali até escoar, aí é que a conta fica mais cara e o professor Roberto Rodrigues acompanha esse assunto, já teve a oportunidade de falar muitas vezes isso aqui na Rádio Bandeirantes e fica mais uma vez a cobrança. Eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia. Ontem eu assisti no Jornal da Band uma reportagem falando que o uso da inteligência artificial, professor, é o grande destaque na maior feira de tecnologia agrícola do mundo, a AgriShow, que está acontecendo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O que tem de novidade aí no campo que o senhor pode compartilhar conosco? Pois não, Pedro. Bom, eu estou aqui em Ribeirão Preto, inclusive, que eu sou fundador da AgriShow há 30 anos atrás. Então, eu estou aqui olhando, lambendo uma cria antiga aqui. Realmente, a AgriShow se transformou numa vitrine de tecnologia extraordinária e esse tema da inteligência artificial está ganhando uma dimensão, Pedro, impressionante, até inesperada. Hoje existem plataformas que as cooperativas estão usando no sul do país, por exemplo, plataformas em que o cooperado, o produtor rural, tem no seu celular a informação talhão por talhão da sua fazenda. Talhão é a área plantada, uma área específica plantada em hectare. Talhão por talhão, o tipo do solo, o tipo de umidade que tem, que vegetação existe ancestral, que produto agrícola deve ser utilizado lá, com que fertilizante, com que defensivo. Então, as informações hoje são em tempo real e muito consistentes para o produtor tomar decisões. Isso traz uma importante revolução no campo, Pedro, mas tem um risco muito grande
que é o pequeno produtor ficar à margem desse processo. Para quem acessar esse tipo de informação, tem que ter toda a estrutura de informática adequada. E nem sempre o pequeno produtor tem esse tipo de estrutura suficiente. O grande tem. Então é um risco muito grande de que a tecnologia seja um fator de exclusão social. O que significa que as cooperativas agropecuárias do Brasil, que já são muito modernas, muito eficientes, têm um novo papel: usar a inteligência artificial de forma coletiva para que todos os cooperados, pequenos, médios ou grandes, participem do mesmo acesso à tecnologia. É uma coisa revolucionária, vai ter muitas vantagens para o agro brasileiro. Ministro, eu gostaria de uma apreciação sua, uma avaliação sobre as negociações daquele acordo que nunca sai com a União Europeia. Esses europeus são muito folgados, né? Eles atuam de maneira como se foram inimigos do Brasil, né? da agricultura brasileira, inventam mentiras, falam sobre coisas horrorosas para prejudicar as exportações brasileiras do agronegócio. E também criam dificuldades para esse acordo com a União Europeia. O senhor tem alguma expectativa ainda positiva em relação a esse acordo? Cláudio, tenho sim, viu? Até surpreendentemente. Eu imagino que essa ação muito ampla do Trump na área comercial vai mudar a geopolítica global, e a política comercial claramente vai mudar. E eu imagino, Cláudio, que haverá um conjunto de novos grupos de países trabalhando, procurando se defender do processo que está acontecendo em termos globais hoje. E a Europa é um continente que demanda uma atividade econômica mais forte, que ela está perdendo espaço. Então eu imagino, Cláudio, que essa guerra, essa questão tarifária colocada pelo Trump, vai fazer com que a Europa se interesse de novo pelo acordo com o Mercosul e com outros blocos de países. Assim como, imagino que nós vamos ter uma frente muito grande, por exemplo, com relação à Índia hoje, que é um país do tamanho da China, nós exportamos muito pouco para a Índia. Então surgem eu imagino novos acordos entre nações que permitirão oportunidades para quem tiver capacidade de entender esse processo. Então acho que o Brasil tem que olhar isso com muito rigor, porque surgirão oportunidades novas. A União Europeia vai precisar comprar comida de alguém, vai se interessar. E tem outra coisa, a tua abertura, mostrando que a União Europeia coloca umas coisas estranhas no comércio mundial, questão ambiental, etc. O que aconteceu recentemente na Europa mostrou que a burocracia de Bruxelas foi com muita sede ao pote, criando regras que não foram boas para os europeus também. Estão voltando atrás agora. Então, acho que esse processo todo geopolítico iniciado agora com o presidente Trump vai trazer a Europa mais perto do Brasil e do Mercosul. Então, estou esperançoso, Cláudio, que essas coisas avancem agora. Estamos aqui na torcida, viu? Queria agradecer ao professor Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, mais uma vez falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Eu que agradeço, Thaís. Queria fazer um palpite para vocês. Opa! Bem-vindo à COP30. A COP30 vai ser um dos eventos mais importantes do mundo nesse ano. Nós precisamos jogar bem esse jogo. Vamos falar sobre isso quando vocês quiserem, tá bom, gente? Já fica o Muito convite, obrigado, então. viu? Aliás, porque estaremos cobrindo também lá a COP30. Pedro Campos já está com passagem Pois emitida para Belém eu do sei. Pará, viu, professor? Tá bom. Até a próxima, então. abraço. Obrigada. São Deus 8 quiser. horas e 43 minutos. Assuntos importantes da manhã você encontra aqui no Jornal Gente. Transmissão simultânea pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV. Vamos fazer 2 anos nessa semana aqui, né, Thaís? Nos próximos dias aí, dessa nossa transmissão É aqui verdade, com o Band como News voa o TV. tempo, hein, Pedro? 88 anos da Rádio Bandeirantes. Na terça que vem, daqui exatamente uma semana, e há 2 anos estamos nessa parceria de muito sucesso aqui com o pessoal do Band News TV, transmitindo o Jornal Gente para o rádio, para a TV e também, claro, né? Tudo hoje está na internet, no aplicativo Band Play. A gente volta já. Rede Bandeirantes de Rádio.